Trazendo essa discussão aqui para o futebol do Amazonas, eu queria saber o seguinte: se vocês tivessem o poder hoje na mão de mudar alguma coisa, qual seria o primeiro negócio que vocês iriam fazer para mudar? O que vocês acham que é mais emergencial fazer no futebol amazonense hoje? Eu começo com o Sérgio. Me pegou, hein? Pode passar para o Bruno, se quiser. Não, volta para você. Eu acho que a gente tem falado aqui, eu falei diversas vezes em suporte. Eu acho que no nosso futebol, o futebol amazonense hoje, ele precisa de uma nova cara na Federação Amazonense de Futebol. Nós precisamos de uma federação organizada, que se planeje, entendeu? E que passe aos clubes, né, o suporte necessário para que haja, né, o nosso futebol, não só no profissional, mas nas categorias de base, entendeu? Ela passe ferramentas para que a gente tenha êxito no nosso futebol de base e o nosso futebol profissional. Nós não podemos exigir a nível de futebol profissional, né, rendimentos se a entidade que detém os poderes e que tem a responsabilidade de todo esse projeto, de toda essa planificação, de toda essa organização, se ela não consegue. Eu não acredito que via Federação Amazonense de Futebol nós não consigamos patrocinadores para o campeonato e para os clubes, patrocinadores para os campeonatos de base. A gente vê aí um Deus nos acuda, jogos profissionais sem a presença de ambulâncias no campo, sem a presença de médicos, jogos da base aí, né, da mesma forma, sem o custeio necessário, sem o suporte necessário, sem a ajuda necessária para pelo menos os translados desses rapazes, né? Não se pode dizer que não tem estádio hoje, temos sim, mas eu acho que via a federação de uma forma mais concentrada, né, nos esforços mais concentrados, tem entidades em que a federação tem entrada e que ela teria, né, pela parte dela, como dar o suporte necessário a nível de base e a nível profissional. Os clubes hoje estão aí à míngua, talvez a exceção aí do Nacional, né, de algum outro clube que possa ter alguma forma de renda. A gente vê os outros clubes, como a gente fala, com o pires na mão, esperando uma ajuda do governo. Quando eu acho que via federação você poderia conseguir verbas sim, entendeu? Apresentando projetos, né, sérios, você conseguiria suporte para essas equipes profissionais e para organizar o campeonato de base. Bruno. Eu vou na mesma linha que eu falei do CBF, né? Eu falei de precisa de um empresário, mas não no sentido de empresário de jogador para gerir. Acho que precisa de um gestor. Um gestor, alguém que entenda e que saiba da realidade, né? Porque não adianta eu trazer um gestor lá de São Paulo para gerir a Federação Amazonense de Futebol, que não vai dar em nada, né? Porque ele não vai conhecer a realidade. Mas acredito que um gestor, uma pessoa séria que estudou para aquilo, que tem a convivência prática também para mudar. Até mesmo porque o Sérgio falou agora há pouco dos clubes com o pires na mão. Os clubes estão no pires na mão também porque não são profissionais, né? Então, como é que a federação vai cobrar profissionalismo dos clubes que são associados a ela se ela não é profissional? Então, acho que começa da federação e aí uma federação profissional cobrar profissionalismo dos clubes também. Porque aí os clubes vão ter que se estruturar, vão ter que, por exemplo, o FAST tem que ter uma base. Mas onde que essa base vai treinar? Qual é a estrutura que o FAST tem para a sua base treinar? Então, hoje, quem é que cobra isso? Não tem quem cobre, né? Seria a federação, mas a federação não tem a moral para fazer isso porque ela não tem a sua gestão profissional também. Eu acho que... Ela não dá o exemplo. Ela teria que dar o exemplo, teria que puxar, né? O clube está caindo no buraco, ela dá a mão e puxa para cima, porque ela é a mãe dos clubes, né? Como os clubes gostam de dizer. Mas os clubes precisam também se profissionalizar. Não dá para você chegar no estádio, como o Sérgio disse, e não ter uma ambulância. Responsabilidade da federação, mas do clube também, né? O clube fala, não vou jogar porque não tem ambulância. E aí o clube tem que ter a moral também de fazer isso, porque hoje a gente vê que um depende do outro e cada um não depende de ninguém, né? Fica mais ou menos assim solto, como o Sérgio diz. E na base é mais sério isso, né? Muito mais sério, porque você vê os jogos de manhã na base, é uma coisa complicada. A base era para jogar à noite, né? Não 10 horas da manhã, com o jogo acabando meio-dia. Isso a gente vê aqui que é um total descaso. E aí, a gente citou agora há pouco que para um técnico hoje exercer uma função, ele precisa ser formado em educação física, né? Que o CREF vai lá e fiscaliza. Aí eu queria saber onde que anda o CREF quando tem o jogo da base também, né? Porque o jogo da base acontece às 10 da manhã
tinha que responsabilizar a FAF e clubes também. Então, muita coisa precisa ser mudada, mas isso só vai mudar quando a gente tiver profissionalismo em todos os setores.